Então essa é a penúltima apresentação. Essa é mais rápida, que é sobre os tipos de entrada dos conversores. Então nós temos as entradas single-ended, pseudo-diferencial, fully differential, a fully differential e a true differential. Então, primeiro a single-ended e a pseudo-differential. O conversor, ele tem, na verdade, por canal, ele tem somente um pino disponível, uma entrada disponível. A tensão é medida referente ao terra que a gente tem, né, a referência que a gente tem no nosso circuito. Aqui está um pouco confuso, né? A gente tem a tensão de referência, que é essa tensão que o conversor usa para fazer a conversão. E quando eu falo referência pura, é a referência dos nossos sinais, né? Seria o terra aqui, ou o GND. Então, esses conversores single-ended, eles têm uma referência comum, que é o terra do circuito. No caso da pseudo-differential, ele tem duas entradas, sendo que a entrada negativa aqui, a IN, M, ela pode ficar na metade da escala. Então, o que acontece? Esse pino aqui do sinal, ele pode ser tanto positivo em relação a essa referência, a essa entrada, quando ela pode ser negativa, a forma de onda em vermelho aqui. Mas ainda assim, em ambas, a gente tem que a referência aqui da medição, ela tem que ficar numa faixa entre menos 0,1 e mais 0,1 volts. Então, a gente não tem a possibilidade, essas tensões, elas excursionarem junto. Então, ela tem que ficar numa faixa bem específica. Só para mostrar para vocês aqui como seria o circuito de entrada do conversor. A gente tem o sinal, tem uma capacitância associada, né, ao encapsulamento e à entrada do conversor. Teria o circuito sample and hold, que é uma chave com uma resistência e uma capacitância. E essa capacitância aqui é o que vai converter, vai fazer a conversão. Então, dependendo do tipo de entrada, esse capacitor é ligado a lugares diferentes do seu circuito, né? No caso do single-ended, uma das pernas do capacitor está conectada ao GND aqui do sinal, que é compartilhada pelos vários canais, né? No pseudo-differential, pelo menos você tem... no pseudo-differential você tem essa entrada, essa referência do capacitor e um nível de tensão diferente. Aí aqui nós temos diferentes tipos, né, de possibilidade das tensões. Então, no caso de uma tensão diferencial, o conversor vai fazer a medição da diferença entre o sinal da entrada e o sinal da entrada positiva e o sinal da entrada negativa, sendo que nesse caso a tensão diferencial, que é o AINP aqui mais o AINM, dividido por 2, é constante, é 2,5. Então, essa seria uma forma de mostrar, seria uma entrada diferencial. Mas nós temos dois tipos de entrada diferencial. Nós temos a fully differential, em que o capacitor está sendo carregado com a diferença da tensão entre essa entrada AINP e essa entrada AINM, mas a tensão de modo comum ela tem que ficar constante. Notem aqui na folha de dados que a tensão de modo comum ela tem que ser, o típico ela tem que ser a tensão de referência dividido por 2, e ela tem uma tolerância de menos 0,1 para cima ou mais 0,1 para baixo. Então essa é a entrada fully differential, e o circuito de entrada nesse caso é algo seria dessa forma. Então a gente tem duas chaves e o capacitor vai carregar aqui com a diferença da tensão entre essa pino e esse de cá, né? E no caso de um conversor com a entrada diferencial verdadeira, né? Aí a gente pode ter
as tensões, tanto de uma entrada quanto na outra, oscilando em toda a faixa de tensão, nesse exemplo de menos 0,1 a VCC, né, a referência mais 0,1, e o outro também. E no caso da diferencial verdadeira, a gente não tem o requisito de que a tensão de modo comum seja constante. Então, esses são os tipos de entrada, sendo que, por último, a gente tem a classificação de que uma entrada é unipolar, ou seja, a tensão ela tem que ter uma polaridade só, normalmente positiva, né? Mas o que é positivo e negativo depende de convenção. Mas também existem conversores que a entrada pode ser bipolar. Então, esse aqui, ó, DS8681, ele pode ter entradas de mais ou menos 10 volts. E mesmo com o conversor sendo alimentado, né, entre o terra e o mais 5 volts, a entrada de sinal pode ter entre mais ou menos 10 volts. Tá? E por último, aqui seriam dois tipos de entradas diferentes. Nós temos conversores que tem o circuito de sample and hold já direto no pino, né, que seria esse caso aqui da esquerda. E o circuito de sample and hold ele vai ser basicamente, ele vai chavear o capacitor, né, ele vai inserir o capacitor e abrir para fazer a conversão. Inserir de novo vai abrir. Isso causa que a gente tenha uma carga dinâmica para o circuito de condicionamento, para esse amplificador operacional aqui, propriamente, principalmente. Isso vai fazer o quê? Com que esse circuito aqui, essa interface com o conversor, precise ser estudado. A gente tem aqui um filtro RC, que é justamente para poupar esse amplificador operacional dessa variação rápida de demanda de corrente da entrada do conversor. Então, esse amp-op ele vai fornecer o valor médio, né, digamos, e o capacitor vai poder fornecer a corrente mais rápida para carregar o capacitor. E aí a gente precisa tomar cuidado, esse amplificador precisa ser selecionado, tem que ser um amplificador com a faixa de passagem mais alta, por exemplo, né? E esse circuito RC também tem que ser bem dimensionado, para que a gente tenha pouco erro quando a gente for fazer a medição. Esse erro aparece como? Esse capacitor não carrega para a tensão que a gente quer aqui, porque essa chave ela fecha muito rápido, né, centenas de nanosegundos. Então a gente não dá tempo para que esse capacitor carregue para a tensão que a gente quer. Então daí aparece um erro entre o sinal e a medição. Quanto maior for a resolução do seu ADC, mais importante isso é, né? Um outro tipo de entrada seria conversores que têm já algum circuito de condicionamento integrado no mesmo chip. Como, por exemplo, esse aqui que tem um amplificador de ganho programável e o driver do ADC. Então, aqui, ó, esse ADC driver do circuito RC seria justamente isso aqui, né? E aí, nesse caso, a gente não precisa ter tanto cuidado com essa interface. Embora, nesse caso, por exemplo, a gente tenha aqui uma resistência, né, de 1 megaohms. Se a gente colocar um resistor aqui de 120K, a gente vai mudar o ganho desse circuito. Então, ainda assim, você precisa saber qual é a interface para não fazer bobagem, né? Não criar efeito de carga, ou enfim, se for um capacitor chaveado, não escolher um amplificador operacional que é lento e que vai ter oscilações por causa desse chaveamento. Então, a gente precisa estudar isso ao fazer o projeto do circuito de condicionamento. Tá? A vantagem, né, que a gente tem aqui do diferencial para o single-ended, eu poderia dizer principalmente, é que a gente pega o sinal mais perto da fonte. Né? E a referência que a gente usa aqui para o capacitor que vai ser amostrado, ela não é compartilhada com outros canais. Então, a gente acaba... a gente tem um crosstalk entre canais menor, né? E a gente consegue também rejeitar o modo comum. Se a gente tiver uma tensão de modo comum aqui, né?
Se a gente tiver uma tensão, digamos, esse GND, na verdade, vai um GND aqui. Se a gente tiver uma diferença de potencial aqui, ó, isso vai aparecer também na conversão, né? Porque esse capacitor está conectado aqui, ele não está conectado nesse ponto. Então, vai fazer com que essa tensão aqui, de modo comum, apareça como uma tensão diferencial. No caso do conversor com entrada diferencial, aí ele já está pegando entre dois pontos específicos. A mesma coisa seria, né? Se a gente tem um outro sinal aqui, digamos, que está conectado a um outro canal, isso é multiplexado, e digamos que está ligado aqui, e nós temos uma impedância associada aqui, né? Meu desenho está muito bom, não, desculpa. Aqui a gente tem uma impedância. Essa tensão vai fazer uma corrente fluir aqui, que vai causar com que a queda de tensão nessa impedância aqui também apareça na conversão do outro canal, que ela não tem a ver. Então, isso que eu estava falando de crosstalk, né? Um canal influencia mais o outro. E aqui a gente termina com essa. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou mostrando para vocês, gente, sobre essas características dos ADCs. Muitas vezes a gente usa o ADC que vem no microprocessador, né? A gente compra um microprocessador, ele vem com um conversor de 12 bits, é o conversor que a gente vai usar. Agora, a gente tem que ter em mente que existem outros conversores e que o conversor que tem no microprocessador nem sempre ele é tão bom. Digamos como regra, um processador de mesma resolução discreto em comparação com um que é integrado ao microprocessador, o discreto vai ter características melhores. Por isso você vai colocar ADCs separados? Não necessariamente, né? O ADC integrado tem vantagens também. Como a gente vai ver, ele está integrado lá no barramento do microprocessador, você pode usar o PWM para mandar ele começar a converter e tal, você não vai usar mais espaço de placa para usar ele e tal. Então, tem vantagens. Agora, dependendo do que você quer, se você precisa de uma medição melhor para medir, sei lá, a corrente na bateria que você quer contar quanto de carga essa bateria está absorvendo. Aí vale a pena, para essa medição, você considerar um ADC externo, às vezes. Tá? Por isso que é importante também o que a gente vai fazer, que é o error budget, né? Estimativa de erro. Porque aí a gente sabe, a gente coloca na tabela características dos dispositivos, resistores, referência, ADCs, ampiops, coloca nessa tabela informações sobre esses dispositivos e calcula qual será o erro que a gente vai ter, né? Digamos, um erro que é proporcional ao sinal e um erro fixo, e um erro devido à temperatura, sei lá. E assim a gente consegue saber o que está contribuindo. Quais são os principais fatores, né? É uma cadeia. Você melhora uma parte que produz mais ruído, vai ter uma outra parte que aí o ruído dele vai começar a ser mais significativo. Então é importante a gente ter essa lista, essa estimativa do erro, para poder fazer o circuito bem feito. Ou às vezes você pega um sensor de efeito Hall, eu vou falar sobre sensores agora, e eles têm o nível de ruído de sensor de efeito Hall é já meio ruim. Eu lembro de um que eu estava trabalhando agora há pouco, que o ruído dele é 10 milivolts, pico a pico. É muito alto. Se você considerar que a resolução de ODC de 12 bits é 400, né, microvolts, algo dessa faixa, olha o tanto que você está perdendo por causa de ruído. Então, você vai usar um sensor de efeito Hall, aí você não precisa utilizar um amplificador operacional caro com um ruído muito baixo. É melhor você tomar mais cuidado com o ganho, fazer com que o ganho seja
seja baixo ou que o offset não varie muito. Enfim, por isso que é importante ter essa estimativa de erro.